Uma tarde de abril, logo após o almoço, meu marido me comunicou que queria me deixar. Fez isso enquanto tirávamos a mesa. As crianças brigavam como sempre no outro cômodo, o cachorro sonhava resmungando ao lado do aquecedor. Disse-me que estava confuso, que vivia maus momentos de cansaço, de insatisfação, talvez de covardia. Falou por muito tempo dos nossos 15 anos de casados, dos filhos, e admitiu que não tinha o que reclamar deles nem de mim. Manteve a compostura de sempre, contendo um gesto de excesso com a mão direita quando me explicou, com uma careta infantil, que vozes leves, certos sussurros, o levaram para o outro lugar. Depois assumiu a culpa de tudo o que estava acontecendo e fechou com cuidado a porta atrás de si, deixando-me como uma pedra ao lado da pia. Oi, gente, aqui é a Gisele e esse trechinho que eu acabei de ler para vocês é o parágrafo que inicia o livro Dias de Abandono, da Helena Ferrante, que será uma das minhas indicações para esse vídeo, que são os 5 livros que não romantizam a maternidade. Hoje, que é dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Essa data que é oficialmente reconhecida desde 1975, mas que teve início aí lá na mudança, né, do século XIX para o século XX, em que as mulheres passaram a se reunir, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, e lutar pelos seus direitos, né, por melhores condições de trabalho, de vida, enfim. Então esse é um dia especial e eu resolvi trazer nesse vídeo esses livros que me encantaram, apesar de serem diferentes, de serem difíceis de serem lidos, né? Então, eu vou começar com Dias de Abandono, da Helena Ferrante, que esse livro traz uma protagonista que é deixada pelo marido, né? Ele passa a viver com uma outra mulher mais jovem e deixa a Olga com 2 filhos e um cachorro e nenhum emprego. Ela se vê presa naquele cotidiano quebrado, que falta uma peça, e ela não aceita ser colocada na posição de pobre mulher abandonada. Tem uma figura lá na sua infância, né, no seu início da juventude, que era uma mulher que as vizinhas, né, a chamavam de pobre mulher abandonada, e ela se recusa a ser colocada nesse mesmo lugar. O motivo de eu trazer esse livro justamente, né, nesse vídeo é porque a Olga, ela vê nos filhos aquela lembrança constante do abandono, de que ela foi deixada. Eles são uma lembrança de um casamento fracassado. Então, a relação dela, tanto com os filhos como com esse cachorro, é muito conturbada, é problemática, né? É difícil realmente de você ler a mãe se referir a filhos de maneira que não seja tão amorosa como é o que nós estamos acostumados. Pelo menos na literatura, eu sei que nem todo mundo tem o privilégio, né, de ter esse amor materno, mas a literatura costuma romantizar muito e trazer mulheres nesse papel de mãe que, a partir do momento em que engravida, desperta esse sentimento, né, materno, e a gente sabe já hoje em dia que isso não é verdade. E aqui eu acho que a Helena Ferrante, ela traz de forma muito crua, sabe, essa realidade assim pra gente, e a forma sufocante mesmo como a Olga se sente dentro dessa casa com essas crianças, o distanciamento que ela tem deles. Aqui se destaca também essa relação de irritabilidade que ela tem com as crianças, né? Ela sente que ela tá sempre fora de controle das situações ali, que os meninos estão sempre deixando ela fora de si. Esse livro ele foi publicado pela Biblioteca Azul e tem tradução da Francesca Criselli. Então é um livro que eu recomendo muito, muito, muito mesmo, não só por esses assuntos. Eu gosto de tudo e já tem uma resenha dele bem mais completa que eu vou deixar aqui nos cards para quem ficou curioso. A minha segunda recomendação é Cidadã de Segunda Classe, da Bush Mecheta. Esse livro que saiu pela Dublinense e tem tradução da Heloísa Já. Ele vai transportar a gente para a Nigéria dos anos de 1960 e a nossa protagonista, que é a Ada, ela entende que o papel da mulher, né, lá culturalmente mesmo na Nigéria, é dar muitos filhos ao marido. E ela entende também que se ela quiser melhorar de vida, se ela quiser continuar estudando, que é um desejo muito grande dela, a única solução é imigrar para Londres. Então nós vamos acompanhar ela desde criança até já sua vida como casada, tentando convencer ali os familiares e depois tentando convencer o marido de que ir para Londres vai ser melhor para a família, até que eles vão e infelizmente tudo piora. A grande questão desse livro, né, que é com certeza a questão cultural,
é que a mulher, ela não tem que somente dar muitos filhos ao marido, mas ela precisa dar filhos homens. E a Ada, ela percebe que a vida dela, a relação dela com o marido, a qualidade de vida dela, depende muito da vida do filho homem, né? Que ela vai gerar e que ela sim acaba gerando. Então tá muito interligado com o quão boa esposa ela é, o quão boa mãe, né? Se ela tem ou não filhos homens, como que é a saúde dele, como que ele está. Enquanto que as filhas, apesar de serem contadas, né, quando eles vão contar ali quantos filhos aquela mulher tem, elas não significam muito. Então, ela tem essa relação assim, apesar do cuidado que ela tem com os filhos, ela não vê da mesma forma que nós vemos, por exemplo. É diferente a relação por conta dessas questões culturais. Então é um livro assim incrível, muito triste. Ele foi lançado após a publicação de No Fundo do Poço, que é um livro que ainda vai tratar da Ada e do marido dela já em Londres. E aí a autora decidiu escrever esse daqui para contar a história de como que eles chegaram em Londres. Eu ainda não li o próximo, mas eu acredito que seja tão bom quanto esse. Então deixo aqui de recomendação para vocês. A minha terceira recomendação é o livro nacional chamado Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, que saiu pela editora Nós. E aqui nós vamos acompanhar a vida de uma mulher dos 8 aos 52 anos de idade. Ela não tem nome, né, dentro desse enredo. E nós vamos acompanhar, assim, as pequenas coisas do cotidiano, né, desde ela indo para a escola, se descobrindo sexualmente, até posterior à maternidade, e nesse caso, o filho dela, né, ele é concebido de forma muito violenta, então isso interfere na relação com que ela tem com aquela criança, que é uma relação de completo afastamento, né? Ela não gosta de ter proximidade com aquela criança, e mesmo depois que ele vai crescendo, eles não têm uma boa relação, e ela segue com a vida dela, né? E o filho vai se criando e depois ele segue com a vida dele. E eu acho interessante porque às vezes a gente imagina a vida de uma mãe, de um filho, né, de uma filha como algo muito dependente um do outro. E aqui a gente vê que eles não têm essa dependência, né? Eles vivem, eles sabem que são mãe e filhos, mas eles não conseguiram criar esse laço materno que sempre tentam nos dizer que é algo mágico, né? Algo automático. A escrita da Aline Bay é muito poética. Esse livro ele é muito difícil porque ele vai trazer violências. Ele, por ter essa escrita em versos também, acaba sendo uma leitura bem ritmada, bem fácil de ser feita no sentido de ser rápida, mas que é preciso tempo, tanto para você digerir o que está acontecendo, como para você mergulhar mesmo, sabe, no enredo. Então eu recomendo fortemente. Os livros que tiverem resenha eu vou deixar aí nos cards para vocês, tá bom? A minha quarta recomendação é A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Já peço desculpas, né, por repetir aqui a autora, mas é impossível querer falar sobre a crueza de ser mulher sem citá-la. Então aqui nós temos a protagonista, que é a Leda. Ela é uma professora universitária, ela já está aí na casa dos seus 50 anos, as filhas estão criadas, foram morar no Canadá com o pai, e ela sente um tremendo alívio por não ter esse fardo de ser mãe em tempo integral, porque as filhas agora estão vivendo por conta própria. Daí ela decide tirar férias no litoral ali da Itália, e ela fica fissurada por uma família grande, né, numerosa, que está ali nas mesas vizinhas. E ela fica sempre observando a Nina com a filha dela, né, que é uma mãe jovem, com uma criança. E isso desperta, assim, traz muitas lembranças do que ela viveu com as filhas dela e do quanto que ela nunca gostou de ser mãe, né? Esse é um sentimento que ela sempre teve dentro dela, e aqui a gente vai estar dentro da cabeça da Leda. Então também é muito pesado, é emocionalmente denso você ouvir, né, os pensamentos de uma mãe que não gostaria de ser mãe, ou que não se sentiu bem exercendo esse papel. E vai ser sempre isso, né, de que as filhas ali, elas acabaram sufocando, acabaram limitando muito a vida que ela poderia ter tido. E esse daqui saiu a adaptação, né, na Netflix, que foi um filme que também é muito, muito bom. As atuações, assim, as atrizes estão impecáveis. Eu recomendo, caso você não queira, né, o livro é tão fininho, espero que vocês queiram ler, mas caso não queira,
podem assistir sua adaptação, que também já vai ser uma experiência muito bacana. A minha quinta e última recomendação é A Filha Primitiva, que é da Vanessa Passos, outro livro nacional. Esse livro ele é uma publicação independente, né? Mas a Vanessa ela ganhou o prêmio Kindle de Literatura, então o livro dela vai ser publicado fisicamente pela editora Record. Em breve vocês poderão comprá-lo, né? Eu vou deixar o link de todos esses livros, mas esse aqui vai estar disponível atualmente somente na edição em e-book, tá? E aqui nós temos uma história que se passa aqui em Fortaleza, que tem uma avó, a filha dela e a neta dela, né? Que é a avó, a mãe e a filha. Elas não recebem nome, apenas os homens que são personagens secundários nessa história que são nomeados. E essa mãe, né, que é denominada mãe, a relação que ela tem com a filha dela é muito conturbada, é muito desapegada, sabe? E por vezes abrupta, violenta, porque ela não sente afeto pela própria criança ali, ela não tem esse sentimento que, por exemplo, a mãe dela tem com ela. E é muito, muito, muito impactante a gente acompanhar mesmo essa narrativa, as atitudes dela, a forma como ela lida com a criança, tá? Não tem, assim, nenhuma violência com essa menina, mas é esse desapego mesmo que ela tem com a filha, que pra gente causa esse impacto, porque não é o que é normalizado, né? Não é a forma como a gente imagina que uma mãe vai lidar e vai tratar uma filha. Mas esse livro ele é bem curtinho e eu achei ele muito bem escrito, assim, muito envolvente e muito real também. São relações assim, são 3 gerações, né, de uma mesma família, que tem coisas assim, muito enquanto a avó é super religiosa, a filha é cética, e a criança tá ali envolvida, sabe, em toda essa trama delas duas, que uma guarda segredos da outra. Eu gostei muito, muito mesmo. Eu espero que vocês deem oportunidade, né, para ler autores nacionais, assim, que estão publicando de forma independente. Essa daqui não ganhou um prêmio à toa, tá? É muito bom mesmo o livro dela. E para encerrar, eu quero ler só um trechinho aqui de Cidadã de Segunda Classe para vocês. Eu gosto de ler esses trechos para que vocês conheçam um pouquinho ali da escrita dessas autoras que eu estou recomendando. Aqui a Ada, né, o marido dela se chama Francis e é sobre eles dois esse trechinho. O que não percebera, porém, era o ressentimento em relação às crianças se acumulando em Francis. Deu-se conta da raiva contida do marido quando ele se referia aos pequenos como filhos dela e não deles. Na Nigéria, quando os filhos se comportavam bem, eram do pai, haviam puxado por ele. Mas quando se comportavam mal, eram da mãe. Haviam puxado por ela e pela velha mãe da mãe. Ada se assustou. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das recomendações. Se você já tiver lido algum desses livros, deixa aí nos comentários. Ou se quiser recomendar algum outro dentro dessa temática também, eu vou amar. São realmente livros que eu gosto muito de ler, eu gosto desses livros escritos por mulheres e que falem sobre mulheres reais. Então achei interessante trazer nesse dia tão importante, tá, pra gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte o vídeo. E é isso, a gente se vê aí no próximo vídeo.